O quebra-cabeça de Bruma Seca. Em Bruma Seca, a verdade não liberta, ela enterra. E o que a polícia encontrou na casa de Arthur Guedes foi só a primeira peça de um jogo macabro. A cidade de Bruma Seca amanheceu envolta em seu nevoeiro habitual, uma cortina leitosa que descia das serras e se agarrava às ruas de paralelepípedos com uma teimosia úmida, quase pegajosa. Era o tipo de névoa que abafava sons e segredos, e naquele dia, o segredo mais pesado era o desaparecimento de Arthur Guedes. A versão oficial, vazada às pressas pelo delegado Arruda, um homem cuja carreira se equilibrava entre a incompetência e a conveniência política, falava em afastamento voluntário. Uma viagem de negócios não anunciada. Uma fuga de um casamento desgastado. O comunicado era um primor de evasivas, um texto cuidadosamente redigido para acalmar os nervos do alto escalão da cidade, do qual Guedes era o pilar financeiro. Mas para Ricardo Falcão, um jornalista que já tinha visto mais esqueletos saírem de armários do que a maioria dos coveiros, a história cheirava a mofo e mentira. Sentado na redação improvisada no fundo de uma livraria antiga, o cheiro de papel e poeira se misturando ao aroma amargo do café, Falcão relia o relatório preliminar pela 10ª vez. A mansão dos Guedes, no topo do Morro do Imperador, fora encontrada em uma ordem impecável. Impecável demais. A empregada, uma senhora de poucas palavras e olhar assustado, jurou que nada estava fora do lugar, exceto o próprio patrão. Cama arrumada, roupas dobradas, a carteira com todos os cartões e uma quantia generosa de dinheiro sobre a mesa. O carro, uma Mercedes reluzente, dormia na garagem. Não havia sinais de arrombamento, de luta, de nada. Era como se Arthur Guedes tivesse simplesmente se desmaterializado. A polícia, satisfeita com a ausência de desordem, parecia pronta para arquivar o caso como um capricho de um homem rico e entediado. Mas um detalhe, uma única nota de rodapé no relatório, gritava para Falcão. Sobre a imensa mesa de jacarandá no escritório de Guedes, onde contratos milionários eram assinados e destinos corporativos selados, repousava uma única orquídea. Não uma flor qualquer. A orquídea de ouro de Kinabalu. Uma espécie raríssima, exótica, quase mítica, cujas pétalas listradas de grená e amarelo se assemelhavam a um inseto alienígena. Uma flor que não crescia em nenhum lugar do Brasil, muito menos nos jardins cuidadosamente planejados de Bruma Seca. Não havia vaso, nem água. Apenas a flor, deitada sobre a madeira polida como uma assinatura, uma declaração silenciosa. Falcão conhecia a cidade. Sabia que por trás da fachada de progresso e das famílias tradicionais que controlavam cada pedaço de terra e cada voto, corria um rio subterrâneo de ressentimentos, traições e pactos sombrios. Arthur Guedes não era um santo. Seu império no setor de mineração foi construído sobre acordos duvidosos e uma agressividade que deixou um rastro de inimigos, desde pequenos proprietários de terra desapropriados até concorrentes engolidos por sua voracidade. A esposa, Beatriz Guedes, uma figura etérea e frágil que parecia flutuar pelos salões da mansão, mantinha uma compostura de aço, negando qualquer problema conjugal ou financeiro. O filho, Daniel, um rebelde de 20 e poucos anos que vivia em conflito aberto com o pai, tinha um álibi conveniente demais para a noite do sumiço, estava em um retiro de meditação, incomunicável. A cidade inteira sussurrava. Nas padarias, nos escritórios, nos bares onde a cachaça soltava as línguas, o nome de Guedes era o prato do dia. Falavam de amantes, de dívidas de jogo, de ligações com figuras do submundo que a polícia fingia não ver. Cada teoria era mais fantasiosa que a outra, mas todas partiam de uma premissa comum: Arthur Guedes não faria as malas sem levar junto seu império. Ele era um império. Falcão amassou o copo de plástico. A orquídea. Aquilo não era um detalhe. Era o centro de tudo. Não era um presente, não era um enfeite. Era uma mensagem. Um símbolo. Para quem conhecesse a linguagem das flores, uma orquídea daquelas, tão rara e cara, significava poder, luxo, mas também um amor obsessivo, quase perigoso. Em um contexto como aquele, deixada na cena de um desaparecimento, ela se transformava em um hieróglifo macabro. Um recado de alguém que não apenas queria Guedes fora do caminho, mas que queria exibir sua inteligência, seu alcance, sua sofisticação.
Alguém que estava jogando um jogo cujas regras apenas ele conhecia. O delegado Arruda e sua equipe procuravam por um corpo, por uma conta bancária esvaziada, por um bilhete de resgate. Estavam procurando pelo crime errado. Falcão sabia, com a certeza que anos de ofício lhe deram, que o desaparecimento de Arthur Guedes não era sobre dinheiro ou poder. Era sobre algo muito mais antigo e visceral. E a chave, a primeira peça daquele quebra-cabeça doentio, era uma flor impossível, deixada para trás como um desafio. A investigação de Falcão começou onde a da polícia terminava, nos detalhes ignorados. Ele passou dias mergulhado em arquivos antigos do jornal, em processos judiciais esquecidos e principalmente, nas conversas de bastidores que nunca chegavam às manchetes. A orquídea o assombrava. Ele descobriu que a orquídea era notoriamente difícil de cultivar, exigindo condições específicas de umidade, luz e temperatura, imitando seu habitat natural nas encostas do Monte Kinabalu, em Bornéu. Conseguir uma flor daquelas, fresca e perfeita, em uma cidade isolada como Bruma Seca, não era apenas caro, era uma proeza logística. Isso descartava um ato impulsivo. Quem quer que a tenha deixado, planejou cada passo com uma precisão cirúrgica. A pista o levou a um nome inesperado, Dr. Alencar, um botânico recluso que vivia em um sítio afastado, conhecido na região por sua coleção de plantas exóticas. O velho era uma lenda local, um homem que abandonara uma carreira acadêmica promissora para se isolar com suas estufas. Falcão dirigiu pela estrada de terra esburacada, o carro sacolejando sob a sombra de árvores centenárias. O sítio era um oásis de verde, um contraste gritante com a paisagem árida da mineração que dominava os arredores da cidade. Dr. Alencar o recebeu com desconfiança, seus olhos pequenos e brilhantes analisando o jornalista por trás de óculos de aros grossos. Sim, ele conhecia a orquídea. Falou dela com uma reverência quase religiosa, descrevendo a simetria de suas pétalas, a complexidade de sua polinização. E sim, ele possuía alguns exemplares. Mas quando Falcão perguntou se ele havia vendido ou dado uma flor recentemente, o botânico se fechou. Sua expressão se tornou uma máscara de pedra. Ele negou veementemente, alegando que jamais se separaria de uma de suas crianças. A conversa foi curta, mas Falcão saiu de lá com uma certeza: o velho estava mentindo. Havia um tremor em sua voz, um brilho de pânico em seus olhos que ele não conseguiu disfarçar. De volta à cidade, Falcão decidiu cavar o passado de Arthur Guedes, mas por um ângulo diferente. Não seus negócios, mas sua vida pessoal, suas paixões, suas obsessões. Foi assim que ele tropeçou em uma história antiga, um boato quase esquecido sobre a juventude de Guedes. Antes de se tornar um magnata implacável, Arthur fora um jovem apaixonado por botânica. Ele e Alencar, na época um jovem professor, eram amigos inseparáveis, unidos pela fascinação por espécies raras. Juntos, eles sonhavam em montar a maior coleção de orquídeas da América Latina. O projeto, no entanto, terminou de forma abrupta e misteriosa. Houve uma briga, um rompimento cujos motivos ninguém sabia ao certo. Guedes abandonou as plantas e mergulhou no mundo dos negócios, enquanto Alencar se retirava para seu exílio voluntário. A conexão era tênue, quase insana, mas acendeu uma luz na mente de Falcão. E se o desaparecimento não fosse sobre asterisco o presente, mas sobre uma dívida do passado? Enquanto isso, a pressão sobre o delegado Arruda aumentava. A família Guedes, com seus advogados caros e sua influência política, exigia respostas. Beatriz, a viúva em potencial, desempenhava seu papel com uma perfeição digna de um palco, alternando entre a dor contida e a indignação firme. Daniel, o filho, mantinha sua postura de indiferença calculada, mas Falcão notou que seus olhos estavam sempre atentos, registrando cada movimento, cada palavra. Ele não parecia um filho de luto, mas um jogador de xadrez esperando a jogada do adversário. Falcão decidiu pressionar o elo mais fraco. Ele encontrou a empregada, Dona Elvira, na saída de uma igreja no bairro Operário. Longe dos muros da mansão, a mulher se mostrou um pouco mais falante. Com a promessa de anonimato, ela confessou algo que omitira da polícia. Na semana anterior ao sumiço, Guedes recebera uma visita. Foi tarde da noite.
Um homem mais velho, que ela não reconheceu, mas cuja descrição se encaixava perfeitamente com a do Dr. Alencar. A conversa foi no escritório, a portas fechadas. Elvira não ouviu a discussão, mas sentiu a tensão no ar. Quando o visitante foi embora, Arthur Guedes estava visivelmente abalado, pálido. Ele passou o resto da noite trancado, e na manhã seguinte, a orquídea estava sobre a mesa. A peça final do quebra-cabeça veio de uma fonte improvável, um antigo funcionário da mineradora de Guedes, demitido anos antes. O homem, amargurado, contou a Falcão a verdadeira história por trás do rompimento entre Guedes e Alencar. Não foi uma simples briga. Guedes, usando de sua crescente influência e falta de escrúpulos, roubara uma pesquisa revolucionária de Alencar. Um método inovador para extrair um mineral raro, encontrado justamente nas terras onde o botânico mantinha suas estufas. Guedes patenteou a descoberta em seu nome, construiu seu império sobre a traição e deixou o amigo para trás, com nada além de suas plantas e seu ressentimento. A orquídea não era apenas uma mensagem. Era a arma do crime, metaforicamente. Era a assinatura de Alencar, um símbolo da paixão que um dia os uniu e que agora era o estupim de sua vingança. O botânico não queria o dinheiro de Guedes. Ele queria algo muito mais valioso, tirar-lhe tudo, desconstruir sua vida peça por peça, exatamente como Guedes fizera com ele. O desaparecimento era apenas o primeiro ato. Com a verdade em mãos, Falcão sabia que não podia simplesmente publicá-la. A história era complexa demais, baseada em depoimentos frágeis e conexões que o delegado Arruda descartaria como circunstanciais. Ele precisava de uma prova concreta, algo que ligasse Alencar diretamente ao desaparecimento de Guedes. A solução, ele percebeu que não estava em Bruma Seca, mas no único lugar onde a obsessão de Alencar poderia florescer, suas estufas. Sob o pretexto de uma matéria sobre plantas raras para uma revista de jardinagem, Falcão conseguiu marcar uma nova visita ao sítio. Desta vez, ele não foi como jornalista investigativo, mas como um admirador curioso, armado com uma câmera e um conhecimento recém-adquirido sobre orquídeas. Alencar, lisonjeado pela atenção e pela aparente ignorância de Falcão sobre o caso Guedes, abriu as portas de seu santuário. As estufas eram um mundo à parte. Um labirinto de vidro e aço onde o ar era quente e úmido, pesado com o perfume de 1000 flores exóticas. Era um espetáculo de cores e formas, uma biblioteca viva da botânica mundial. Enquanto Alencar discursava sobre suas preciosidades, Falcão vasculhava o local com os olhos, procurando por qualquer coisa fora do lugar. A resposta estava na estufa mais afastada, a mais protegida, onde ele guardava suas joias da coroa, incluindo a orquídea mais valiosa. Atrás de uma bancada cheia de vasos e ferramentas de jardinagem, quase escondido por grandes folhas de samambaia, havia um alçapão no chão. Era discreto, coberto por um tapete de grama sintética, mas a madeira ao redor estava ligeiramente arranhada, sinal de uso recente. Enquanto Alencar se distraía com uma orquídea macaco, Falcão se aproximou e com a ponta do sapato, sentiu o contorno rígido do alçapão. Ele precisava de uma distração. Fingindo um tropeço, ele derrubou um vaso de cerâmica, que se espatifou no chão. No momento em que Alencar se virou para repreendê-lo, Falcão fotografou o alçapão com o celular. Era o suficiente. Naquela mesma noite, ele enviou a foto anonimamente para o celular do delegado Arruda, junto com uma mensagem curta: a resposta para o caso Guedes não está na terra, mas debaixo dela. Sítio do Dr. Alencar. A reação foi imediata. Arruda, pressionado e sem pistas, não podia ignorar uma denúncia tão específica. Uma equipe foi enviada ao sítio na manhã seguinte. A descoberta foi mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Debaixo do alçapão, havia um pequeno porão, climatizado e iluminado. E lá, sentado em uma poltrona confortável, lendo um livro, estava Arthur Guedes. Ele não estava ferido. Não estava amarrado. Estava apenas contido. Alencar não o sequestrara no sentido tradicional. Ele o atraíra para o sítio e o confrontara com a verdade da traição. Em um misto de choque, culpa e talvez um medo genuíno da mente obsessiva do botânico, Guedes concordou em permanecer ali,
em um cativeiro voluntário, enquanto Alencar executava a parte final de seu plano. A vingança do botânico não era a morte, mas a humilhação. Ele queria que Guedes assistisse, impotente, enquanto seu império ruía, enquanto sua família se revelava e enquanto a cidade que o idolatrava descobria o homem fraudulento que ele realmente era. A orquídea na mesa fora o convite para o espetáculo. Com a vítima encontrada sã e salva, o caso tomou um rumo bizarro. Alencar foi preso, mas seu julgamento se tornou um circo midiático. Sua defesa, brilhantemente articulada, o pintou não como um criminoso, mas como uma vítima de uma injustiça histórica. A história da traição de Guedes veio à tona, e a opinião pública, antissolidária ao magnata, virou-se contra ele. Seus negócios despencaram. Seus parceiros o abandonaram. Beatriz, vendo o navio afundar, pediu o divórcio, levando consigo uma fatia considerável da fortuna que restava. Daniel, o filho, aproveitou o caos para assumir o controle do que sobrou da empresa, renegociando os termos da extração mineral e, em um ato de justiça poética, oferecendo a Alencar uma parceria nos lucros da pesquisa que lhe fora roubada décadas antes. Ricardo Falcão publicou a história completa, não como um furo sensacionalista, mas como uma crônica complexa sobre a natureza humana, sobre como a ambição pode corromper e como o ressentimento, quando cultivado com o mesmo cuidado de uma orquídea rara, pode florescer em uma vingança de precisão devastadora. Ele não ganhou prêmios extravagantes, mas solidificou sua reputação como o único jornalista em Bruma Seca que enxergava além da névoa. Arthur Guedes, livre, mas social e financeiramente destruído, deixou a cidade. Dizem que ele vive hoje em um apartamento modesto em alguma metrópole anônima, um fantasma de seu antigo eu. Dr. Alencar cumpriu uma pena reduzida e, com a ajuda de Daniel, transformou seu sítio em um renomado centro de pesquisa botânica, aberto ao público. Ele encontrou sua redenção não na vingança, mas na restauração de seu legado. E Ricardo Falcão, sentado em sua redação, olhando a névoa se dissipar com o sol da manhã, sabia que Bruma Seca finalmente tinha um segredo a menos para esconder. A verdade, afinal, não enterrou ninguém. Ela apenas colocou cada um em seu devido lugar, florescendo de forma inesperada, como uma orquídea impossível no meio do nada.